Olá! Hoje a gente vai fundo numa análise psicológica sobre um perfil que, olha, quase todo mundo conhece. O do cara bonzinho demais. A gente vai mergulhar numa abordagem terapêutica que é direta, sem rodeios e que pode ser, de verdade, transformadora. Sabe aquela pessoa que é boazinha demais? Aquela figura que está sempre ali, pronta para ajudar, mas que no fundo parece que não sai do lugar, que a própria vida dela não anda para frente? O perfil é bem fácil de sacar. É aquele cara que vive em função de ajudar a mãe, que nunca bate o pé pelo que realmente quer e que, meu Deus, foge de qualquer conflito. A sensação é que ele tá travado, estagnado, sabe? Sempre com essa máscara de bom moço. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte: a gente começa com o diagnóstico. Depois, entramos na receita do tratamento, que tem 3 passos: resgatar a agressividade, cortar o cordão umbilical e se dar permissão para ser humano. E para fechar, o momento do destravamento, com as perguntas que botam a verdade para fora. Certo, então vamos lá. Primeiro ponto, o diagnóstico. O que, afinal de contas, define esse cara bonzinho demais? E mais importante, de onde vem essa passividade toda? O X da questão aqui é a falta de uma coisa que a fonte chama de agressividade positiva. E calma, agressividade aqui não tem nada a ver com violência, tá? Pensa mais como uma força vital, aquele impulso de lutar por si. A tese é forte. Quando a sexualidade, entendida como essa energia de vida, não se desenvolve bem, a capacidade de defender os próprios desejos, o próprio espaço, ela simplesmente murcha. Atrofia mesmo. Tá, mas o que leva a isso? O que causa essa estagnação toda? Basicamente, a análise aponta para 3 coisas. Primeiro, uma figura paterna fraca ou ausente. Faltou aquela referência, sabe? Segundo, algum trauma lá no início da vida. E terceiro, que é um ponto crucial, uma relação super protetora, até sufocante com a mãe. Aquele cordão que nunca foi cortado na adolescência. Ok, se a gente já entendeu o problema, qual a solução? Vamos para a primeira parte da receita. Resgatar a agressividade. A ideia aqui é bem poderosa. A sexualidade, de forma saudável, é o que bota o motor da vida para funcionar. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a passividade, que é ficar esperando permissão, fugir de qualquer treta, ser o bom moço. Do outro lado, a tal da agressividade positiva, que é tomar a iniciativa, defender o seu espaço e, no fim das contas, ser dono da própria vida. A virada de chave é sair de um estado reativo para um estado ativo. E um dos grandes obstáculos para isso, segundo a análise, é a distorção da realidade. A fonte é direta e reta com uma analogia genial. Filme pornô é como filme de herói. Isso não é real, amigo. Essa busca por um ideal que não existe acaba criando uma neurose de comparação que impede a pessoa de construir uma sexualidade autêntica, de verdade. E isso nos leva direto para o segundo passo da receita: cortar o cordão. O foco aqui é num processo que a psicologia chama de dessimbiotização. Nome complicado, né? Mas a ideia é quebrar aquela relação de dependência total entre mãe e filho. O grande lance é que o bom filho simplesmente pulou uma fase crucial do desenvolvimento. Sabe aquela rebeldia natural da adolescência, de bater o pé, de querer o próprio espaço? Então, ele não teve isso. Ele ficou preso no papel de ajudante, muito por um medo lá no fundo de deixar a mãe desamparada. Mas por que é tão difícil quebrar isso? É um ciclo vicioso, alimentado por 2 coisas. De um lado, a culpa do filho. Aquele pensamento: se eu for viver minha vida, minha mãe vai sofrer. Do outro, a necessidade da mãe, que muitas vezes, sem perceber, usa o filho como uma espécie de parceiro emocional, reforçando essa culpa e travando o desenvolvimento dele. E para quebrar esse ciclo, a intervenção terapêutica precisa ser brutalmente honesta. O confronto é necessário com frases diretas, na lata, como esta: tua mãe sobrevive sem você. Ela tem vida. Você não é o parceiro dela. É um choque de realidade dito sem filtro que começa o processo de cortar o cordão. E isso nos joga direto para o último pilar da receita, a permissão para ser humano. A meta aqui é calar a boca daquele nosso sensor interno, que a psicanálise chama de superego. Pensa no superego como o grande vilão da nossa história interna. É o bloqueador geral. Aquela vozinha na cabeça que fica o tempo todo: não pode sentir isso, não pode dizer isso, é errado. Ele pega todas as nossas verdades mais feias, mais complexas e tranca as 7 chaves. E como é que se dribla esse bloqueio? A fonte apresenta a técnica da permissão. Primeiro, é preciso criar um espaço seguro, sem julgamento. Depois, reconhecer que as nossas verdades internas são bagunçadas mesmo. E aí vem o pulo do gato.
usar uma linguagem direta, sem rodeios, para desarmar esse sensor de uma vez. E a ilustração dessa técnica é perfeita. A linguagem é crua de propósito para chocar o sistema e quebrar a censura. O terapeuta diz algo na lata. Quer saber? Pau, buceta, cu é verdade humana. A gente caga e fede, ninguém é um monstro por causa dos seus desejos. O ponto não é ser vulgar, mas sim normalizar a condição humana e dar permissão para a verdade, sem maquiagem, finalmente aparecer. Finalmente, a gente chega no momento do destravamento. E a ferramenta para forçar a verdade a emergir, segundo esta abordagem, são perguntas diretas, daquelas que incomodam e que são impossíveis de ignorar. A primeira pergunta ataca direto aquela relação de dependência. Se você sumisse amanhã, sua mãe sobrevive ou morre sem você? É uma pergunta que força a pessoa a confrontar a fantasia de que é indispensável. A segunda vai explorar a neurose em torno da sexualidade. Como é se masturbar? Vem culpa, nojo ou é tranquilo? Uma pergunta que vai direto no núcleo da vergonha e do julgamento interno. A terceira pergunta foca no tema central da passividade. Quando alguém pisa no seu calo, você reage ou fica calado? Ela escancara a falta daquela agressividade positiva que a gente falou lá no começo. E por fim, a pergunta que ativa de vez a técnica da permissão. Qual desejo seu é tão estranho que nem para você mesmo tem coragem de admitir? É um convite para olhar para a parte mais sombria e talvez mais autêntica de si. Então, resumindo a ópera, o caminho para a cura aqui tem 3 pilares bem claros. Primeiro, cortar o cordão com a mãe. Segundo, se permitir sentir prazer sem culpa. E terceiro, e talvez o mais importante, aceitar que a cura está justamente em ser humano imperfeito. E para encerrar, a análise nos deixa com uma reflexão poderosa. Qual verdade, por mais feia que pareça, guarda a chave para a liberdade de uma pessoa? Uma pergunta que, no fundo, resume toda essa jornada de autodescoberta.